Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos para o terceiro mapa da nossa série de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar de classificação constitucional. Como eu disse nos outros vídeos, essa é uma série de vídeos resumidos para quem precisa fazer uma revisão sintética e bem rápida da matéria. Então, se você já estudou essa matéria, se você já viu essa matéria, vem comigo que a gente agora vai dar uma revisada bem rapidinha para relembrar os pontos mais importantes. Bora para o mapa? Bom, nós vamos falar de classificação constitucional quanto à origem, quanto à forma, quanto à extensão, quanto ao conteúdo, quanto ao modo de elaboração, quanto à alterabilidade, quanto à sistemática, quanto à dogmática, quanto ao critério ontológico, quanto ao sistema, quanto à função, origem da decretação e o critério dado por três doutrinadores importantes, Manuel Gonçalves, André Ramos Tavares e Raul Machado Horta, que são três classificações distintas que podem cair nas nossas provas. Vamos lá? Primeiro, quanto à origem. Quanto à origem, as constituições podem ser outorgadas, promulgadas, cesaristas ou pactuadas. A Constituição outorgada ela também é chamada de Carta Constitucional. Ela é imposta pelo governante. Ela não tem participação do povo, então ela é outorgada. A Constituição promulgada ela é aquela Constituição democrática. Ela é construída pelo povo, que é o detentor do poder, como um todo. A Constituição cesarista, também chamada de plebiscitária ou referendária, é aquela Constituição que o governante constrói e coloca para votação, para referendo ou plebiscito do povo. Então, o governante constrói e pergunta ao povo se quer aquela Constituição. É a chamada Constituição cesarista, que vem do nome de César. E a Constituição pactuada, que ela é um compromisso entre as forças dominantes naquele país. Então, Constituição pactuada. A Constituição de 88, a nossa atual Constituição brasileira, é considerada promulgada. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou costumeira. Escrita, também chamada de Constituição instrumental, costumeira, também chamada de Constituição consuetudinária, ou Constituição legal. É aquela Constituição que não está num documento só, ela está em vários documentos esparsos e também nos costumes daquele povo. A nossa Constituição atual é considerada Constituição escrita. Quanto à extensão, as constituições podem ser sintéticas ou analísticas. Constituição sintética é aquela mais concisa, ela tem mais estabilidade, porque ela tem menos, ela trata de menos assuntos, ela é mais objetiva e ela se adapta melhor às mudanças da sociedade. Já a Constituição analítica, como ela fala de muitos assuntos, ela fala de muitos temas, ela precisa de muitas alterações, ela precisa estar sempre sendo modificada para acompanhar as evoluções da sociedade. A Constituição de 88 é analítica. Vocês vão ver aqui que todas as classificações que estão com o sinalzinho verde aqui são a Constituição de 88, ok? Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser, então, material ou formal. Aquela Constituição material é a que se importa com o conteúdo de Constituição. A Constituição formal é que se importa com o processo de elaboração. Então, Constituição material é aquela que tem conteúdo de Constituição, que trata que Constituição é o que trata dos assuntos mais importantes da Constituição mesmo de um país, da construção de um país. Já a Constituição formal é aquela que tem forma de Constituição, que passou pelo processo de elaboração de Constituição, uma Assembleia Constituinte, por exemplo, não importando muito o seu conteúdo. A Constituição de 88 é considerada formal, certo? Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser históricas ou dogmáticas. Constituições históricas são aquelas que têm um processo lento de formação. Constituições dogmáticas são aquelas sistemáticas, escritas. Quanto à alterabilidade. As constituições podem ser rígidas, flexíveis ou semirrígidas, aqui na doutrina majoritária. Já outros doutrinadores também têm as classificações de fixas, transitoriamente flexíveis, imutáveis e superrígidas. Constituições rígidas
são aquelas constituições que têm um processo de elaboração e de modificação mais difícil. Todas as constituições brasileiras foram rígidas até hoje, exceto a de 1824, que era semi-rígida. A gente vai ver a classificação aqui embaixo. Constituições flexíveis são aquelas em que têm um processo de modificação igual ao das leis. Então, se a rígida tem um processo mais difícil de modificação para fazer emendas constitucionais, as flexíveis não. As flexíveis, uma emenda constitucional é o mesmo processo de elaboração de uma lei, de modificação de uma lei, de revogação de uma lei. As semi-rígidas, por outro lado, elas têm uma parte rígida, uma parte que é difícil ser mudada, mais difícil ser mudada, e uma parte que pode ser modificada pelo processo legislativo ordinário. A Constituição de 1824, como dissemos aqui em cima, ela era semi-rígida. Constituições fixas são chamadas constituições silenciosas. Elas não trazem um processo de modificação. Elas não preveem no seu texto um processo de modificação, como elas podem ser modificadas. Transitoriamente flexíveis é aquelas em que podem ser modificadas num período de tempo. Tem um período de tempo para ser mudada. Imutáveis são aquelas constituições permanentes. Elas preveem que não podem ser mudadas para modificar uma norma constitucional só com outra Constituição, só com outra Assembleia Constituinte. Super rígidas, então, são aquelas que têm matérias imutáveis, têm centros de comando de normas que são imutáveis. Para alguns doutrinadores, a Constituição brasileira ela é super rígida. Quanto à sistemática, as constituições podem ser reduzidas ou variadas. Constituições reduzidas, aquelas que estão compostas em um código só, são chamadas de constituições codificadas. Constituições variadas são também chamadas de constituições legais, e aquelas que estão dispostas em vários textos. Uma observação aqui importante. A Constituição brasileira ela é chamada de reduzida, ela está em um texto só. Só que existem várias normas já no nosso sistema jurídico que são consideradas Constituição e não estão no texto originário da Constituição. Por exemplo, algumas normas, algumas emendas constitucionais que o texto não foi introduzido na Constituição, como a Emenda Constitucional 91, que trata de infidelidade partidária. Tem normas nela que são normas constitucionais, mas não estão no texto da Constituição. E temos também alguns tratados internacionais, como o Tratado de Marrakech, que é para acessibilidade de documentação de pessoas, para acessibilidade de conteúdo de informação de pessoas para pessoas cegas. Temos o Tratado contra a Convenção Interamericana contra o Racismo. Temos a Convenção Internacional para Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Então, essas convenções internacionais, elas são consideradas normas constitucionais, porque foram internalizadas sob a forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, mas não estão no texto da Constituição. Então, por mais que a doutrina ainda chame a Constituição brasileira de uma Constituição reduzida, que está em um código, existem essas normas esparsas que são consideradas Constituição também. Quanto à dogmática, então, a Constituição pode ser ortodoxa ou eclética. A Constituição ortodoxa é aquela que compõe uma só ideologia. É uma Constituição que tem uma ideologia só. A Constituição eclética, por outro lado, é aquela que tenta conciliar as ideologias do povo. São ideologias conciliatórias. A Constituição de 88, então, por ter sido uma Constituição promulgada, feita pelo povo, numa Assembleia democrática constituinte, ela é considerada uma Constituição eclética, porque traz no seu texto várias ideologias diferentes. Quanto ao critério ontológico, essa é uma classificação bem importante. Quanto ao critério ontológico, que trata da essência da Constituição, a correspondência da Constituição com a realidade, a Constituição pode ser normativa, nominativa ou semântica. De cima para baixo aqui, normativa, nominativa ou semântica, a normativa é a mais democrática,
a mais semântica é a mais autoritária. Então é um crescente de autoridade aqui. Quanto mais para baixo, mais autoritária. Quanto mais para cima, mais democrática. A Constituição de 88 é considerada uma Constituição normativa, porque ela é bastante democrática. Ela prevê a atuação e ela tem como objetivo a atuação prática dos direitos e garantias que ela traz. A Constituição nominativa, ela tenta construir um Estado, mas sem sucesso. Ela não tem sucesso nas suas normas. E a Constituição semântica, ela visa legitimar só uma forma de poder. Ela pretende dar uma legitimidade formal ao detentor do poder. Então é uma Constituição semântica. Ela só quer dar um sentido para aquela pessoa que está no poder, para aquele grupo que está no poder. Então ela é semântica, ela não pretende garantir direitos, nada disso. Ela só pretende legitimar o detentor de poder. Então ela é a mais autoritária. A Constituição de 88 ela é considerada normativa porque ela traz normas que influenciam a vida, a prática, mas alguns doutrinadores dizem que a nossa Constituição atual também é um pouco nominativa. Ela também tem várias normas, vários conteúdos que pretendem modificar a realidade, só que sem sucesso ainda. Então, a doutrina majoritária entende ser normativa, mas com essa observação. Quanto ao sistema, as constituições podem ser principiológicas ou preceituais. A Constituição principiológica é aquela que traz mais princípios do que regras. A Constituição preceitual é aquela que traz mais regras do que princípios. A nossa Constituição de 88 ela traz muitos princípios, ela é bastante principiológica, embora tenha algumas regras sim. Quanto à função, a Constituição pode ser provisória ou definitiva. Qual é a função dessa Constituição? Ela é para ficar ou não? A definitiva, que é a Constituição para ficar. A provisória é aquela que está no hiato entre dois momentos de transição. Naquele momento intermediário existe uma Constituição provisória. Não é o caso da de 88, ela é definitiva. Quanto à origem da decretação. Quanto à origem, a Constituição pode ser heterônoma ou autônoma. Autônoma é aquela trazida pelo próprio povo, criada pelo próprio povo, pela nação. Heterônoma é aquela criada por um outro Estado para vigorar dentro daquele Estado. Então, a Constituição de 88 é considerada autônoma, criada pelo próprio povo brasileiro, pela nação brasileira. O critério de Manuel Gonçalves. Manuel Gonçalves traz dois critérios muito importantes aqui. Primeiro, quanto ao papel. Segundo, quanto à finalidade. Vamos começar quanto à finalidade. Quanto à finalidade, ele traz três conceitos de Constituição. Constituição garantia, Constituição balanço, Constituição dirigente. A Constituição garantia é aquela que pretende garantir liberdades e limitar poder. É o conceito básico de Constituição. Garantir liberdades, garantir direitos e limitar poder do governante. É a Constituição garantia, o critério clássico. Constituição balanço é aquela que pretende dar um degrau evolutivo na evolução socialista, um degrau de evolução no socialista. É a Constituição chamada Constituição Balanço para Manuel Gonçalves. Ela é dos países que adotam o socialismo, que pretendem chegar ao comunismo. Então, ela é uma Constituição criada para garantir aquele degrau alcançado na evolução socialista e para garantir as demandas e como eu posso dizer, os processos conseguidos até aquele momento. Por fim, Constituição dirigente é aquela Constituição que pretende dar um projeto de Estado para aquele país. A Constituição de 88 ela é considerada ao mesmo tempo Constituição garantia. Por quê? Porque ela garante liberdades e limita o poder do Estado, e também uma Constituição dirigente, porque ela traz um projeto de Estado, ela cria um projeto de Estado que pretende ser implementado na prática. Quanto ao papel, Constituição pode ser Constituição-lei, Constituição moldura, Constituição fundamento. Constituição-lei é aquela que dá menos liberdade ao legislador.
ela, ela traz várias regras, várias normas e o legislador fica bastante amarrado. Constituição fundamento, por outro lado, é aquela que dá um fundamento para aquele Estado, mas o legislador fica livre para criar suas normas. Constituição moldura está no meio termo. Ela cria uma moldura, regras que limitam o poder do legislador, mas dentro dessa moldura o legislador está livre. Então ela é o meio termo entre a Constituição-Lei e a Constituição-Fundamento. Critério de André Ramos Tavares. André Ramos Tavares chama as constituições de constituições sociais ou constituições liberais. Constituições liberais, também chamadas de constituições negativas. Negativas por quê? Porque elas garantem liberdade ao povo, ao Estado, e elas pretendem garantir direitos e liberdades. Constituições liberais, constituições negativas. Elas não interferem na vida social. Por outro lado, as constituições sociais, também chamadas de constituições dirigentes, elas pretendem interferir na vida social de forma a guiar a evolução da sociedade e a modificação da sociedade. São as chamadas constituições sociais. A Constituição brasileira é considerada uma Constituição social. E o critério de Raul Machado Horta. Raul Machado Horta tem um critério que chama as constituições de constituições expansivas. Algumas constituições para eles são chamadas de expansivas, porque elas têm 3 planos. Tem um conteúdo anatômico, tem competência interna e competência externa. Conteúdo anatômico seria a estrutura da Constituição. O conteúdo anatômico seria uma estrutura de regras, princípios, de normas, e artigos, parágrafos, incisos. É uma Constituição estruturada, ela tem um conteúdo anatômico. Competência interna é a competência para dentro do Estado, ela prevê o funcionamento interno do Estado, e a competência externa é a competência para fora. Ela prevê a atuação para fora da estrutura estatal. Ela prevê uma atuação perante a população. Esse é o terceiro plano, a competência externa. Então, esses três planos eles configuram a classificação de Raul Machado Horta, que é a classificação de constituições expansivas. Então, pessoal, essas são as classificações mais importantes de Constituição. Fica aqui o meu resumo, bem sintético, bem rápido. Então, se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão, comenta aí. E até o próximo mapa. Um abraço, tchau, tchau.